Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 3 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. O Parlamento assinala hoje os 50 anos do 25 de novembro com uma sessão solene e este momento vai ser precedido por uma parada militar na cidade de Lisboa. O formato da sessão vai corresponder precisamente à dos 50 anos do 25 de abril, apenas com algumas alterações. Em vez de cravos vermelhos, o hemiciclo será decorado com rosas brancas. As intervenções serão feitas, como é habitualmente neste tipo de sessões, por ordem crescente de representação parlamentar. Começa o JPP e termina o Partido Social Democrata. E como se celebra o 25 de novembro, o coronel Vasco Lourenço, da Associação 25 de Abril, diz que não participa em fantochadas. O presidente da associação escolheu recorrer a esse termo para classificar a cerimónia desta terça-feira. A iniciativa parte do CDS, já partiu o ano passado. Eu tive a oportunidade de dizer a um responsável do CDS, quando o ano passado me convidou, que não iria lá. Mas sem si não é... Então, sem mim eu não entro em fantochadas. Eu não entrei o ano passado e não entrei este ano. O presidente da Associação 25 de Abril considera que na origem das celebrações oficiais do 25 de novembro está uma tentativa de deturpar a história. É querer reescrever a história, é querer comemorar a derrota que tiveram em 1965, no 25 de novembro, não conseguiram fazer o novo 28 de maio e agora estão a querer escrever a história como se o 25 de novembro de 75 fosse o 28 de maio com o regresso da ditadura. É isso que eles querem. As palavras de Vasco Lourenço aos jornalistas à margem de um seminário organizado pela Comissão de Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Fundação Carlos Gulbenkian, na cidade de Lisboa. Viramos agora atenções para as presidenciais. A saúde foi o tema que causou mais discórdia no debate desta noite entre João Coutinho de Figueiredo e Jorge Pinto. No frente a frente, na RTP, entre os dois candidatos, o candidato apoiado pelo LIVRE diz que, se chegar a Belém, convoca Estados Gerais da Saúde, caso o Governo não consiga resolver os problemas do SNS. O Presidente da República pode ser muito claro em relação àquilo que quer para o seu Sistema e Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa muito simples. Dizer a um governo, qualquer governo, tem um tempo limitado para dar resposta aos problemas do SNS. Não resolvem? Eu convoco uns Estados Gerais da Saúde para que toda a sociedade civil, para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os utentes, para que os partidos políticos possam discutir aprofundadamente aquilo que é o SNS e como é que nós vamos corrigir os seus problemas. Já Coutinho de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, considera que os Estados Gerais sugeridos por Jorge Pinto são uma forma de se imiscuir nos poderes do Parlamento. Isto é um tipo de intervencionismo do Presidente da República. Acha que sim? Acho. Não só é um tipo de intervencionismo, como diminui a oposição ao substituir-se àquilo que os partidos da Assembleia da República não conseguem fazer. Está a fazer o quê? Está a diminuí-los. E ouviu queixar-se de que a esquerda em Portugal tinha-se reduzido para 32% dos votos. Nem aos 22 chegava. Com esse tipo de intervencionismo. Está a tirar completamente o papel às oposições. Neste debate foi também discutido a lei laboral. Coutinho de Figueiredo defende a inevitabilidade de uma reforma desta legislação. A legislação laboral que está em discussão é um passo em frente relativamente à flexibilização da legislação laboral que é necessária para que Portugal se adapte àquilo que vem aí. Que são coisas Quais são bem as grandes distintas. vantagens da legislação que está a ser discutida do seu ponto de vista? É permitir ajustamentos mais pequenos nas relações laborais que evitem depois que os problemas das empresas cheguem a um ponto onde a única resolução sejam despedimentos coletivos, por exemplo. De um lado, o candidato apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto, sublinha que as propostas de alteração à lei laboral promovidas pelo Governo desprotegem os trabalhadores. Portugal tem 3 grandes problemas que estão relacionados com esta lei. Já somos o segundo país da União Europeia com mais trabalhadores precários. Continuamos a ter um grande fosso entre salários de homens e de mulheres. Somos um dos países da Europa com menores taxas de natalidade, também fruto das condições laborais que os trabalhadores têm. O que é que este pacote responde a qualquer um destes 3 assuntos? Nada. Piora-os.
E eu, na verdade, ouço a direita, do PSD ao Chega, passando agora por João Coutinho de Figueiredo, e aquilo que me parece é que esta direita quer transformar Portugal no Bangladesh. Jorge Pinto e João Coutinho de Figueiredo no debate presidencial desta noite na RTP. Esta terça-feira é a vez do frente a frente entre Luís Marques Mendes e André Ventura. Agora um aviso da Ministra da Saúde. Vem aí um inverno muito duro à conta da gripe. Ana Paula Martins lembra que todas as entidades competentes da Europa já avisaram que os próximos meses vão ser de um grande desafio e também em Portugal, apesar de o trabalho, segundo a Ministra, estar feito. Os planos de inverno estão feitos, as unidades locais de saúde têm planos de contingência, como sabem, de vários níveis. Agora, é verdade que a pressão vai ser muito grande, o inverno vai ser muito duro e nós, além dos planos de inverno e dos planos de contingência dentro do plano de inverno, temos também a emergência médica. Ana Paula Martins a deixar este aviso numa visita à unidade local de saúde da cidade da Guarda. Ora, acerca deste assunto, a Rádio Observador questionou o médico Carlos Rubão Cordeiro, diretor do Serviço de Pneumologia da unidade local de saúde de Coimbra, depois de a ministra ter deixado este alerta acerca da gripe. Ora, o médico explica que é uma variante da gripe A e que já está em circulação, por exemplo, no Reino Unido. A vacina, que já existe, foi desenvolvida antes desta estirpe, mas a vacinação, segundo avisa o médico, mantém-se importante. A vacinação não protege apenas, digamos, para a possibilidade de se ter a infecção, protege também e muito para as formas graves de doença, e isso é muito importante, e portanto julgo que sobretudo as pessoas, a população mais fragilizada por idade, por fatores de risco, deve-se vacinar ainda o mais rápido possível. Carlos Rubão Cordeiro, entrevistado pela jornalista Matilde Malva Sabino, esta tarde na Rádio Observador. Ora, o pneumologista confirma o que já tinha sido dito pela Ministra da Saúde, ou seja, apesar de pressão que a nova estirpe vai trazer, o SNS está a trabalhar para enfrentar o inverno. É normalmente neste mês que começam estes planos sazonais de contingência a ser ativados e, portanto, eles estarão prontos para que isso aconteça e as nossas unidades hospitalares, naturalmente, também preparadas para que isso possa acontecer. O também diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra diz que a boa notícia é que a adesão vacinal por parte dos idosos, os mais vulneráveis, tem sido alta, sendo que a vacina contra a gripe é aconselhável a partir dos 60 anos. Nesta segunda-feira, um incêndio destruiu totalmente um armazém na freguesia de Arcozelo, no concelho de Barcelos. Segundo a SIC, trata-se de uma empresa de sistemas de climatização e de ar-condicionado. As chamas alastraram ainda a um armazém contíguo que ficou parcialmente danificado. O primeiro alerta foi dado perto das 9 da noite. As operações continuavam em curso ao longo da madrugada. Até ao momento, não há informação sobre feridos nem sobre a causa deste incêndio. Volodymyr Zelensky diz que as medidas que surgem do novo plano de paz discutido com os Estados Unidos podem ser execuíveis. As negociações tiveram lugar este fim de semana em Genebra. Grande parte do que a Ucrânia definia como prioritário foi tido em conta neste quadro, adianta o presidente ucraniano, que assegura que o país nunca será um obstáculo à paz. A partir de agora, não são mais 28 pontos. Muitos elementos adequados foram incorporados neste plano. É muito difícil finalizar este documento e devemos fazê-lo corretamente. A nossa equipa apresentou novas medidas e esta é realmente a abordagem correta. As questões mais sensíveis vão ser discutidas com o presidente Trump. A Ucrânia não será um obstáculo à paz. Este é um sentimento partilhado com milhões de ucranianos que merecem uma paz justa. Обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип.
Ainda sobre este acordo, a Casa Branca diz que ainda há pontos de desacordo com a Ucrânia. Em declarações aos jornalistas, a porta-voz Caroline Levitt afirma que as conversações com Kiev têm sido produtivas, mas admite que ainda há obstáculos. A porta-voz da Casa Branca diz que há um sentido de urgência. Donald Trump quer ver este acordo concretizado e esta guerra terminada. Caroline Levitt admite, no entanto, que ainda não há data para um novo encontro entre Trump e Zelensky. Isto numa altura em que, ao início desta madrugada na Ucrânia, as forças russas atacaram a capital ucraniana de Kiev. Segundo o Kyiv Independent, as forças de Moscou lançaram drones e mísseis balísticos contra a região. E terminamos este noticiário no desporto. Portugal fez história. A seleção sub-17 está na final do Campeonato do Mundo de Futebol pela primeira vez. Venceu o Brasil por 6-5 nos pontapés de penalti, depois do jogo ter ficado empatado a 0 no tempo regulamentar. Ora, o selecionador nacional, Bino Maçães, descreve o encontro como um jogo de adultos e diz que os jovens jogadores estão de parabéns. Acho que é um prémio para a nossa equipa por tudo o que tem feito. Hoje foi um jogo de adultos. São miúdos de 17 anos, mas foi um jogo de adultos, taticamente, em termos daquilo que é a intensidade do jogo. Defensivamente estivemos também muito coesos. Acho que tivemos nós mais oportunidades até para poder marcar. Faltou-nos definir ali um bocadinho melhor. E parabéns aos meus jogadores. Bino Maçães, selecionador nacional de sub-17, depois de vencer a seleção canarinha nas meias finais do Mundial deste escalão. Portugal tem agora encontro marcado no derradeiro jogo deste campeonato, que se realiza no Qatar, em Doha. Vai jogar com a Ucrânia, vai jogar com a Áustria, assim é que é, na quinta-feira, a partir das 4 da tarde. Ponto final neste noticiário das 3 da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.